Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Quando a gente fala de esporte, a gente fala de coisas agradáveis, a gente fala de muitos tipos de esportes que traz muito prazer. Mas quando a gente fala de esporte, aquele que é exaustivo, aquele que tira a última gota de suor do seu corpo, será que tem muitas pessoas dispostas a praticar esse esporte? Por exemplo, a maratona, a ultramaratona. Maratona, por exemplo, você tem que correr 42 quilômetros, 195 metros, exaustivamente, sem parar, 42 quilômetros, 195 metros. Isso é de tirar o fôlego de qualquer atleta. Agora, imagina correr esses 42 quilômetros com muleta. É sobre isso que nós vamos falar hoje com o João Batista de Oliveira Santos, que é maratonista, ultramaratonista e corre de muleta. Tudo bem com você, João? Tudo bem. Que loucura é essa? Essa é a primeira pergunta? Que loucura é essa? Eu vou falar uma frase que a minha mãe falou uma vez, ficou gravada, né? Pra que tanta coragem e nenhum juízo, meu filho? Gostei. Pra que tanta coragem e nenhum juízo? Ô, João, você ficou amputado quantos anos? Agora tem 9 anos e alguns meses, foi em 2009 meu acidente. É acima do joelho? Acima do joelho. Acima do joelho. Curto, e qual o motivo da amputação? Eu estava passeando de moto com a minha esposa no litoral norte ali, né? Resolvi dar uma parada de chuva, um carro veio, estava de moto, né, eu e minha esposa, o carro veio e atropelou a gente. Eu gosto de iniciar falando sobre a deficiência da pessoa para ficar mais claro com quem eu estou conversando, tá? Nós falamos de maratona, nós falamos de corrida de extrema dificuldade, né? Nós vemos aí em Olimpíadas, por exemplo, uma cena clássica, aquele maratonista chegando quase que sem vida, pendurado no ombro dos outros, e o pessoal ajudou ele a chegar na linha final. Então aquilo mostra o quanto a maratona exige das pessoas que dela participam, né? Então, preciso mostrar com quem eu estou falando para mostrar também o esforço extra desse tipo de corrida. Então, você perdeu mais da metade da perna, ou seja, uma amputação acima do joelho há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás. Você praticava esporte antes? Eu jogava só futebol no final de semana e assim mesmo estava parando porque estava muito gordo, não estava conseguindo mais acompanhar a molecada. Já jogava pelo Corinthians? Não. Ah, bom. Era time de vila mesmo, futebol de várzea. Naquela época você não fazia muito esforço e tinha juízo? Vamos dizer assim. Contrário? O contrário. Bom, já gostava do esporte. Já Aí, gostava. depois da amputação, veio logo em seguida a vontade de fazer um esporte e radical logo de cara? Foi assim porque um amigo meu, cadeirante, né, que não pratica esporte nenhum, que é da Liga de Futebol lá de Suzano, que me indicou para praticar um esporte. Acabei conhecendo primeiro o atletismo, que é a prova de arremesso de peso, dar de disco. Aí daí eu conheci o pessoal do futebol amputado, onde comecei mesmo assim. E como no meu acidente também perdi o movimento do braço esquerdo, eu caía muito de muleta. Então me indicaram, um amigo de Santos falou, hoje começa a caminhar mais de muleta. Eu falei, então vou, em vez de eu caminhar, eu vou correr. Então você passou por atletismo, fez arremesso de peso, Isso. Depois você foi para o futebol. Futebol. E no futebol você perdeu parte do movimento da mão? Não, foi no acidente mesmo. É que eu já não tinha. E aí no futebol, para ganhar mais habilidade, me indicaram a usar mais a muleta no dia a dia. Não só no futebol. Então porque o acidente pegou o seu lado esquerdo todo? Todo. E você perdeu parte do movimento? Perdi praticamente o movimento todo do braço. E você hoje recuperou ou ainda? Não, mas eu me adaptei bem com ele, vamos dizer assim. E como é que você joga futebol com muleta, sendo que essa mão aqui não tem firmeza, a mão esquerda? Eu uso uma muleta mais adaptada, assim, no meu caso, que ela é um pouquinho mais larga. A muleta? Isso, aí eu uso uma faixa e uma outra proteção aqui em cima, para dar mais firmeza onde pega aqui a muleta, na braçadeira, e onde não evita aquele equilíbrio. E onde eu pego aqui com a muleta canadense, é mais largo, né? É do lado esquerdo aqui. Aí onde não evita que a mão dobre e cai. Eu estava entrevistando o Rogerinho, há algumas semanas atrás, falando só sobre futebol. Nosso assunto era futebol. Nosso assunto aqui hoje é maratona. Tá? Com o Rogerinho nós estamos falando só sobre futebol. E ele estava falando a questão do equilíbrio, né? Você precisa ter um equilíbrio muito forte numa quadra para poder driblar, fazer aquelas peripécias toda com a bola, ainda chutar e não acertar a muleta, que é Exatamente. Você acerta a muleta do outro, né? Exatamente. Acerta a muleta do outro, não a sua.
Mas tem que ter um equilíbrio muito forte em cima disso. E você com a mão ainda, com pouca mobilidade, é pior. Eu caía muito. O pessoal brincava muito comigo no futebol. A grama derrubou o João de novo. A grama derrubou o João, porque eu caía sozinho. Eu ia dar Agora, um passo, agora não. Não, agora não. Agora eu consegui. E isso é devido a treino? Devido a treino, e eu confesso que isso aí foi na corrida mesmo. Né? Como eu falei, um amigo meu me falou, João, usa mais a muleta no dia a dia. Tenta dar uns trotinhos com ela, para de usar tanta prótese, porque você fica com medo de usar a muleta, você não vai conseguir pegar prática nunca. Aí onde eu comecei a usar mais a muleta, né, daí veio a ideia de realizar um sonho, no caso, que era da minha esposa, de participar de uma corrida. Aí eu juntei uma coisa com a outra e falei, pronto, vou realizar tudo de uma vez agora. Ô João, você sabe que você conversando comigo, eu penso numa palavra que eu considero uma das palavras mais lindas, eu já disse isso algumas vezes aqui. Depois do amor, eu acho que a palavra perseverança é a palavra que mais tem a ver com o sucesso da humanidade, mais tem a ver com a nossa felicidade, mais tem a ver com a busca incessante que você tem por uma melhor qualidade de vida, por se inserir na sociedade, por tudo, por tudo. A palavra perseverança. E eu acho que para as pessoas que têm alguma deficiência, que ficaram deficientes recentemente, sejam eles paraplégicos, estão numa cadeira de roda, amputados, ou seja, qualquer tipo de deficiência que possa existir em alguma pessoa, principalmente adquirida recentemente, a palavra perseverança ela tem que estar assim no topo da lista de prioridades da pessoa. Ou seja, você tem que insistir, você tem que treinar, você tem que fazer, você tem que sair de casa, você tem que deixar o seu físico exausto de tanto treinamento, de tanta atividade, para você não perder o pique na vida e para você melhorar a qualidade de vida. Veja só o caso do João, ele está dizendo, caía muito com a muleta jogando futebol no início, depois com o treino, depois com as habilidades, usando bastante muleta, hoje não cai mais, quer dizer, pegou mais firmeza, pegou mais equilíbrio, pegou mais segurança, mais confiança em trabalhar a deficiência. Exato. Isso é muito importante, né? É não desistir nunca. Nunca, jamais. Somos brasileiros. Tá bom. Ô, João, eu vi que você usa prótese. No jogo de futebol não usa prótese. Não. Você usa prótese para caminhar pela cidade. E no caso, a prótese que eu estou usando hoje é para corrida. Para corrida. É. Mas a maratona você disse que não faz com prótese também. Não, porque meu coto é muito curto. E a prótese, o que acontece? Chega a uma certa altura, ela começa a soltar. O coto perde líquido, ela começa a soltar, ela não fica fixa muito tempo. Então eu uso ela mais nas provas curtas, onde de 5 km, 10 km. Agora as provas mais longas eu prefiro ir logo de muleta para não ficar perdendo tempo, tirando e colocando a prótese. Tá, temos que explicar isso. O coto, para nós, é uma coisa comum. Né? Mas como diz um americano que estava vendendo uma almofada da Rojo, ele dizia assim, o americano é o melhor vendedor do mundo porque ele não tem vergonha de explicar o óbvio, certo? Ele explica. Então, o coto é aquela parte que sobra da perna, quando você tem amputação, o que sobrou chama-se de coto. E o coto pode ser muito curto, ou seja, muito próximo do quadril. Então não sobra quase que nada para firmar a prótese ali. Então você diz que não tem, seu coto é curto, não tem, a prótese não adquire firmeza para aguentar uma corrida longa. Muito longa. Mas você corre curtas distâncias? Corro de 5 a 50. Não, mas é constante? É constante. Participa de corridas normalmente com a prótese? Com a prótese está sendo pouco ultimamente, porque também estou fazendo muita prova de montanha. Aí complica um pouco mais. A muleta já me dá mais habilidade para pular de um buraco, de uma poça, atravessar rio, com muitos tempos aí, então... Ah, você corre montanha também? Corro montanha. Dá licença, deixa eu fechar minha boca. O queixo está caindo. Quer dizer, você joga futebol com muleta, você corre maratona e ultramaratona com muleta. E está fazendo montanha também. Faço. As últimas provas, a maioria foi montanha. Então vamos por partes. Futebol nós já passamos. Certo. Vamos lá. Corridas curtas, de 4, 5 quilômetros, você faz com prótese? Faço. Até quantos quilômetros?
Então, uns 5 quilômetros. 5 quilômetros faz com prótese. Ela aguenta bem. Aguenta bem. Tem faturado medalha. Vamos dizer assim, como a maioria das provas assim, só tem eu deficiente, eu costumo falar que eu sempre sou em primeiro colocado. Ah, sim, porque lógico. Na minha categoria de 40 a 49 anos sem perna, eu sempre sou o primeiro. Sempre chega em primeiro. Então, é vitória garantida. É vitória garantida. Tá, e existe muita participação de... Não, você falou que é o único, não tem participação de outros amputados? Sim. Agora aqui que nem no meu caso, assim, nas provas longas, assim, tem bem pouco mesmo. Mas provas curtas nós temos aí, prova de 100 metros, 200 metros, então, aí tem 1.500 metros, nós temos o campeão mundial nosso. Tem, Alan Fonteles, Vinícius, tem uma galera assim, tem outros amigos meus também, como o Rafael, o Alex, correm muito, Sabrina. Tudo com prótese. Aí nós vamos lá, para a corrida de montanha, quantos quilômetros é, mais ou menos? Corrida de montanha, as últimas que eu fiz, a menor que teve foi 14 quilômetros. 14 quilômetros em estrada de terra e subida, trilha. descida, Isso. Com pedra no meio do caminho, lama. Rio. E aí você ganha pelo número de tombos ou pelo tempo de chegada? A última acho que foi pelo número de tombos. Eu imagino. A gente subindo uma trilha de terra, você não para em pé? A última foi... Imagina de muleta. A última foi bem complicada, que estava chovendo. Você precisa de um espaço maior, porque a muleta ela ocupa no mínimo 20, 30 centímetros além do seu corpo de cada lado para você manter o equilíbrio. Então você precisa de uma trilha maior. Aí tem vez que pega a trilha de 15 centímetros, 20 centímetros. Aí você põe uma muleta na frente e outra atrás. Mais ou menos assim. Ou pulando no meio do mato, ou deixando enroscar, levando aqueles trancos. Circo de Soleil. Exatamente, bem assim. Malabarismo total. Total. Que loucura, rapaz. E quando chega no topo, o braço está acabado. Acabado. Porque o esforço em linha reta é Agora, de subida e de descida, ou seja, a muleta tem que frear o seu corpo, na subida ela tem que empurrar o seu corpo. Mais ou menos bem assim mesmo. E no caso, na subida, geralmente eu subo sempre correndo, para evitar, porque se eu subo andando, o que acontece? Eu forço muito só o ombro. Quando eu corro, eu dou aquele impulso com a perna, onde ajuda a equilibrar ali o... Eu estou de queixo caído aqui conversando com o João Batista de Oliveira Santos, que é maratonista amputado. E para continuar essa conversa, a gente vai precisar de um intervalozinho para respirar, tá? Nós já voltamos. Um abraço. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando, obviamente, de queixo caído, como eu disse no final do primeiro bloco, com o João Batista de Oliveira Santos, que é meio maratonista, ultramaratonista, faz corrida de montanha, corrida de curta distância e joga futebol de salão, tudo de muleta, certo? Uma loucura isso. Ô João, eu errei no primeiro bloco, falando que o braço, o sovaco aqui ficava dolorido, mas você não usa essa muleta de apoio do sovaco. Não. Você usa aquela muleta canadense. A canadense. Agora no intervalo eu estava pensando nisso, falei assim, eu errei, eu falei besteira. É aquela muleta canadense que ela é presa no braço aqui, Isso, é apoiada aqui na palma da mão e no braço. Certo, existe vários tipos de apoio de corpo, tá, que a gente poderia dizer assim para citar os nomes. A bengala, que você usa aqui embaixo, apoiada na mão somente. A muleta canadense, que ela é apoiada no braço, ou pode ser até no antebraço também, isso, né? Só fica firme no braço. E existe aquela muleta que é apoiada no sovaco aqui. Aquela lá é uma muleta que não serve para quase nada, né? É só para iniciante, pessoa que quebrou o pé. Esporte não, esporte é bem difícil. Esse tipo de muleta a gente não vê para pessoa que é deficiente. Aquela muleta que é apoiada no sovaco aqui é para quem quebrou o pé. Geralmente é... Fraturou. Exatamente, que está usando um gesso, alguma coisa assim. Que usa aquilo lá, porque a canadense também exige um pouco de técnica para se usar, né? Exige, tem que ter um pouco mais de habilidade, assim, e confiança mesmo, assim, vamos dizer assim, né? Dá muito medo no começo. Mas ela dá mais mobilidade. Dá mais mobilidade. Dá mais mobilidade. E ela, quando a gente fala de apoio aqui do sovaco, que é aquela bengala que é apoiada aqui embaixo do braço, nas axilas, olha, o sovaco é feio, axilas, ela parece que aguenta mais o peso do seu corpo. A canadense também aguenta igual? Aguenta igual. Hoje em dia eu confio muito mais na canadense do que... Você já usou essa muleta? Já usei, no começo eu usei. Também por causa do braço, eu não tinha muita habilidade com o braço, tinha medo de usar a canadense. E depois eu comecei a usar, peguei prática canadense.
Ok. Ô, João, você, só para concluir esse assunto da corrida de montanha, quem é que patrocina ou quem é que faz esses eventos? Ele é formado por quem? Gerenciado por quem esses eventos de corrida de montanha? Sim, a maioria, no caso assim, que eu participo, tem as organizadas, no caso assim, as empresas que organizam, né? E geralmente, hoje em dia, graças a Deus, assim, como eu já tenho um certo conhecimento, tem uns que me convidam para participar, aí no caso não precisa pagar a inscrição, eles dão a inscrição, né? E muito hoje em dia também tem muita empresa, graças a Deus, ou ele dá um desconto para o deficiente participar de 50% do valor da inscrição, ou uma boa parte também da isenção completa. Ah, que No legal. total. Quer dizer que ao invés de ganhar um prêmio, você ganhar para isso, você paga para isso. A maioria, todas as corridas são assim, você paga para correr 42 quilômetros. Você paga para correr. Exatamente. Tá? E patrocínio você tem? Hoje eu só tenho de uma academia, em Mogi das Cruzes, Quali Vida, que ajuda, no caso, do fortalecimento, natação, que eu também estou fazendo natação e estou pedalando. Tá, te deixa fazer os seus exercícios gratuitamente. Isso. Então, ou seja, você não vive disso. Não, Você faz corrida de montanha, corrida de meia maratona, maratona, por amor. por amor. Mesmo quando você ganha uma medalha, não tem prêmio. Não, isso não. Na São Silvestre tem. Não, São Silvestre também não. É só o prazer de você completar. Não, São Silvestre quem ganha primeiro lugar lá tem prêmio. Ah, para os primeiros, para a Sim. elite, para o pessoal. E aí para o sim. primeiro lugar de deficiente Não, não tem? Deveria não ter, tem, né? não Você tem. ganhava todos, ganhava Não, todo ano. Poxa, bem que eu queria. Não, que a maratona de essas corridas de França, de todos os países do mundo, inclusive de São Paulo, a São Silvestre tem um prêmio gordo no final. Tem, para o pessoal da elite que chega ali na frente tem. E você já se perguntou por que não fazem uma maratona, uma São Silvestre, por exemplo, só com pessoas com deficiência? Não existe essa possibilidade? Assim, eu vou ser bem sincero para você também, assim, é uma opinião minha. Também é muito falta do deficiente praticar o esporte também. Ele ter pouco, no caso, ia ter pouca demanda de atletas para fazer isso. Mas tudo bem, que Beleza. comece com 2, que comece com 5. A São Silvestre não começou com milhares de pessoas como é hoje. Começou Isso. lá com pouquíssimas pessoas. O Falta início de- é sempre mais difícil. Tem, no caso, sábado agora, eu participei de uma ultramaratona, Betioga Maresia, 75 quilômetros. Essa, o organizador, ele já abre um espaço legal para gente. Então- Ele libera várias inscrições, que nem eu já montei orquiteto, já montei sexteto, a galera só de amputados, tem um amigo meu que tem paralisia cerebral, e fomos lá participar dessa prova. Então Montando. vamos eles abrem deixar um mais apelo espaço. aqui à Prefeitura de São Paulo? Vamos. Deixar um apelo à Prefeitura de São Paulo com ênfase na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, em nome do seu Cid Torquato, secretário, que é muito meu amigo, gosto muito dessa pessoa, deixar aqui um pedido, que tal organizar uma São Silvestre com pessoas com deficiência, maratonistas, amputados ou outras deficiências que possam ter, cadeirantes, por exemplo, que possam participar, que queiram participar. E olha, que eu vou dizer uma coisa, provavelmente a gente vai se surpreender com relação ao número de participantes e a qualidade, a performance desses atletas. Principalmente os cadeirantes, tem uma galera aí que é veloz, que é brincadeira. Vão se surpreender, não vão? Porque eu conheço um monte de cadeirantes aí que correm quilômetros e quilômetros com uma velocidade muito boa, com uma performance muito boa, uns bracinhos assim desse tamanho, Exato. né? E amputados aqui com o aval do João Batista, a gente já pode dizer que a gente colocaria muita gente na rua. Então fica aí um pedido do programa Diversidade para a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, pensar a respeito. E vamos talvez iniciar a primeira corrida de rua do mundo, maratona do mundo, de pessoas amputadas. Seria Né? muito... Fica aí um pedido? Com certeza. Seria Agora uma vamos lá. ótima ideia. Maratona. Quando é que você realmente resolveu encarar uma maratona? Falar assim, são 42 quilômetros de muleta. Assim, foi uma coisa meia... Tudo começou, no caso assim, minha primeira corrida mesmo foi a São Silvestre, no mesmo acidente que eu São sou. Silvestre dá quantos quilômetros? É 15 quilômetros. 15 quilômetros. Dá menos que meia maratona. Porque no caso eu nunca tinha corrido. Como eu falei, eu fui para poder pegar prática a muleta. E, no caso, nesse meu acidente que eu sofri, que eu perdi a perna, no mesmo acidente eu perdi minha esposa.
Ela estava comigo, ela faleceu no acidente. Sinto muito. E o sonho dela era correr uma São Silvestre. Nós não sabíamos nem quantos quilômetros dava. A verdade é essa. Nós só achava bonito. Assistir maratona, meia maratona, tudo que passa na televisão. Poxa, aí eu juntei tudo, essa coisa de ganhar equilíbrio, de ganhar resistência com a muleta e realizar o sonho da esposa. Me inscrevi numa São Silvestre. Então você atendeu o último pedido dela. Isso. Aí, da São Silvestre, eu até brinco que durante a prova virou uma terapia, porque eu ainda tinha muita dúvida sobre a minha vida, o que ia ser. E eu via o pessoal também duvidando que eu saí do começo, ia até o final, que eu ia completar a prova, ou perguntavam se eu vim desde o começo, ou se eu ia... Falei, pô, a mesma coisa, estão tendo dúvidas sobre a minha vida. Então, se eu completar isso aqui, eu também não vou ter dúvida na minha vida. Nossa, que impressionante, que lição. Então, foi um negócio que mexeu muito com a minha cabeça. Você tinha dúvidas sobre a vida e o pessoal duvidando de que você completasse. Você completou e falou, vamos parar com as dúvidas da minha vida. Da minha vida agora. Que interessante, Então, maravilhoso. Agora, você tá dizendo para mim que a São Silvestre tem 15 quilômetros e um pouquinho. Isso. Nós que assistimos a São Silvestre aqui em São Paulo, principalmente, o Brasil inteiro assiste, o mundo inteiro assiste São Silvestre, chega no final, os caras estão mortos, né? Então, lá no final da corrida, todo mundo chega assim, caindo os pedaços, caindo pela beirada. E nós estamos falando de maratona que é 3 vezes isso, 42 quilômetros. Exatamente. Certo? São Silvestre, aqui nós estamos falando de uma maratona de 42. Aí você saiu de 15 e foi para 42. Aí o pessoal falou, não, agora ele não chega, apostaram, 15 contra 1. Foi a coisa meio, depois da primeira corrida eu fiquei meio, acho que eu fiquei meio xarope da cabeça, perdi o juízo de vez também, porque eu eu faço 15, então vou fazer 21. Fiz a meia maratona do Rio. Se eu conseguir fazer meia maratona e estou bem, eu vou fazer uma maratona. Aí fiz a maratona de São Paulo, mas tudo assim, sem treinamento, sem noção nenhuma do que eu estava... Eu costumo dizer que hoje em dia, eu acho que eu tenho a noção que eu tinha, eu não fazia o que eu fiz Hoje antes. você tem um treinador? Hoje eu tenho. Meu treinador Alex Moralin. Quantos minutos você chega atrás do pessoal que corre normalmente numa São Silvestre, por exemplo? Olha, a São Silvestre eu faço na média aí de 2 horas, 2 horas e meia. Uma maratona, o meu melhor tempo foi a primeira maratona, foi 5 horas e 20. 5 horas e 20 correndo de muleta. De muleta. Hoje a última que eu fiz aqui de São Paulo, eu fiz 5 horas e 40. 5 horas. Se você quiser bater um papo com o João, perguntar um pouco mais e perguntar se tudo isso que a gente está falando aqui é verdade, fala assim, João, eu quero saber se é verdade isso daqui, você pode mandar um e-mail para ele. É jf42014, é jf42014@gmail.com. Você pode entrar em contato com o João Batista. Se você é amputado, por exemplo, tem vontade de iniciar um processo aí de treinamento e falar assim, eu quero ficar doido que nem você, certo? Correr aí 42 quilômetros também, eu acho sensacional a pessoa. Não vou correr 42 quilômetros, vou correr 500 metros, mas vai aumentando gradativamente. Já é um início. Vou correr 100 metros, é um início. Você quer conversar com o João, quer treinar com ele, quer bater um papo, ir lá onde ele treina o futebol, academia, conversar, passa um e-mail, jf42014@gmail.com. Você pode ajudar as pessoas que forem amputadas e quiserem iniciar um treinamento? Com certeza. Não só amputado, até mesmo a pessoa que quer, no caso, começar a praticar um esporte e tudo mais, sempre tem gente pedindo ajuda, pedindo toque, perguntando, como é que eu faço para começar? Dá o primeiro passo, né? Então, quem quiser pode entrar em contato sim, com certeza ajuda. E falar de superação também, né, João? Tem muita gente que não tem deficiência nenhuma e precisa de bater um papo sobre superação. Isso é muito importante. A superação não acontece somente com as pessoas que são deficientes. A superação acontece com as pessoas que não têm nenhuma deficiência aparente. Eu sempre digo isso, que a deficiência ela tem a aparente e a não aparente, pessoas que não têm uma deficiência aparente e que precisa de uma superação, atravessa uma grande crise, uma perda monumental na família, uma perda trágica, ou de repente uma depressão fortíssima, precisa de um motivo, precisa de uma força, de um ombro para se superar, para sair do buraco, sair daquela roda, que, né, o cachorro correndo atrás do rabo, precisa disso. E conversar com uma pessoa dessa que superou é muito importante. Bom, voltando, vamos falar de medalha. Essa aqui é? É uma prova que tem em Piracicaba, 12 horas de Piracicaba. 12 horas 12 correndo. horas correndo. Essa aqui? Essa aí é a
75 quilômetros, de Bertioga a Maresias. Ah, só 75 quilômetros de muleta? 75. Só 75 Essa foi a quilômetros de última. muleta. É a Essa ultramaratona. É a ultramaratona. Essa foi a última, sábado Essa, agora. Essa eu fiz ano passado na Patagônia. Tem uma história muito assim... Patagônia, em cima do gelo. Exatamente. Bom, Bem, né? bom. E eu fui para fazer 50 Bom, quilômetros. você não para de me surpreender, correr em cima do gelo também. Foi. Eu fui para fazer 50 quilômetros essa prova, mas extraviaram minha bagagem. E a na ida, última? eu tive que fazer menos. Essa aqui é a última São Silvestre. São Silvestre. Que eu acho que foi a medalha linda, assim, que eu... Ô João, você me deixou muito feliz, eu fiquei super contente de conversar com você e ver o quanto o corpo humano é resistente, o quanto nós somos capazes de fazer desde que queira. Eu agradeço o seu exemplo de superação, o seu exemplo de força de vontade, de alegria e essa vontade enorme que você tem de viver. Agradeço muito por você ter vindo aqui conversar conosco sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar contando um pouco da história, falar um pouco sobre esse esporte que eu amo, que é a corrida, que eu falo assim para todo mundo que mudou a minha vida. A corrida e o futebol é duas coisas assim, que mudou muito a minha vida. Eu costumo falar que depois do acidente, tirando a morte da minha esposa, minha vida mudou para melhor. É sempre assim. Mudou totalmente. E nós agradecemos a você que esteve conosco no programa Diversidade. Espero que tenham gostado dessa história linda de superação. Nós esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.